porque é de Deus. Embora foi escrita por homens, 40 escritores diferentes, mas eles não escreveram o que eles queriam escrever. Eles foram, eu vou usar uma linguagem, soprado pelo Espírito Santo. E me veio, nesta tarde, um texto no livro do profeta Amós, no capítulo de número 3, versículo 6, diz assim: certamente, capítulo 6, 3 e 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, antes de ser revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus, na sua bondade e misericórdia, se encarregue de trazer algo para nós nesta noite, neste culto. Queria que o nosso irmão aí, o nosso advogado, me ajudasse aí, o texto aqui, Amós, que diz que como andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? Capítulo 3 e 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Que o Espírito Santo traga algo proveitoso para nós. O profeta Amós, inspirado por Deus, ele disse que Deus não faria nada sem antes revelar os seus segredos aos seus fiéis, os profetas. Quem acredita nisso? Antes de qualquer, vou usar uma linguagem humana, turbulência, desafios, embates, situações, Deus sempre revela a nós alguma coisa. É porque às vezes nós estamos assim, tão cheio de cargas diárias, e às vezes a gente não está sensível para discernir aquilo que Deus está nos revelando. E quando estamos sensíveis, a gente entende. E quando chega o momento do desafio, eu já estou entendendo aquilo que Deus me revelou. Porque tudo que está na Bíblia é verdade. Quem entende que isso é verdade pode glorificar o nome do Senhor. O livro do profeta Amós está na categoria de profetas menores da Bíblia. O profeta Amós, na sua linguagem, ele não era filho de profeta. Na sua linguagem ele disse que era boiadeiro, era cultivador. Ele usa uma linguagem de sicômoros. Eu fui observar o que era isso. É um fruto parecido com figo, mas é outra espécie. Ele era cultivador desse fruto, trabalhava com esse fruto. Na nossa linguagem de hoje, era um agricultor. Um boiadeiro. Ele nunca imaginou que Deus ia escolher ele para ser profeta. Porque Deus escolhe quem Ele quer escolher. Ele é soberano. Quem entende que isso é verdade? E ele escreveu este livro e foi direcionado ao Reino do Norte.
porque os irmãos sabem da história que houve uma divisão na época de Jeroboão. Ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. E nessa oportunidade da profecia de Amós, ele estava profetizando para o reino do norte, Israel. E nessa época aqui dessa profecia, Israel estava gozando um privilégio no sentido material. Estava passando por um período de prosperidade. E antes de aplicar a palavra, irmãos, eu quero dizer para os irmãos e para as pessoas que estão nos ouvindo que nem toda prosperidade é de Deus. A gente deve ter cuidado muito com a prosperidade. Porque o povo estava prosperando, próspero, no sentido material. Mas no sentido espiritual, estava totalmente distante de Deus. As coisas que não agradavam a Deus estavam campeando no meio do povo. Como eu disse no início, que Deus sempre nos adverte, aí Deus trouxe o profeta Amós, nesse livro pequenininho, me parece que tem 9 capítulos e 146 versículos. 9 capítulos e 146 versículos. Mas foi o suficiente para Deus usar Amós e falar com o reino do norte, que na época estava sendo governado por um rei chamado Jeroboão II. O reino do norte governado por Jeroboão II e o reino do sul governado por um rei chamado Osias. E Deus usa Amós e traz essa palavra. O texto que eu estava querendo mesmo falar com os irmãos é esse texto que depois os irmãos me ajudaram. Como andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Deus usando Amós no sentido espiritual. Deus estava falando, advertindo o povo, mas em contrapartida, o povo estava tomando um rumo totalmente diferente. Não estava de acordo com aquilo que Deus desejaria que o povo estivesse. Irmão, Deus é um ser poderoso, soberano, mas Deus não quer ninguém que lhe obedeça como se fosse uma obrigação. Ele não fica do seu trono controlando as pessoas como se fosse uma obrigação. Ele quer que a nossa obediência seja uma obediência voluntária, espontânea, do coração, porque se for obrigado, Deus não aceita. Quem está entendendo que isso é verdade? Glória! E Deus estava mostrando que o povo se desvirtuando, mas Deus manda Amós trazer essa palavra de despertamento para o povo daqueles dias. 760 anos antes de Cristo, conforme alguns teólogos, essa profecia de Amós, ele profetizou durante esse período, mas rompeu geração, rompeu séculos, e nesta noite chega essa palavra para nós. Como andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Glória! E eu pontuei aqui, irmãos, alguma coisa para nós, nessa oportunidade, dentro deste assunto. Glória! Como andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Eu queria que os irmãos me ajudassem. No livro de 2 Reis, capítulo 20, e versículo 1, tem um episódio aí
que aconteceu nos dias do profeta Ezequias. Eu queria que alguém lesse esse texto. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus usou o profeta para trazer uma mensagem para Ezequias, que era o rei. E a primeira mensagem que Deus falou com Ezequias é que ele ordenasse bem o quê? A sua casa. Glória. Irmãos, nós como cristãos que somos, nós temos um dever com a nossa família, com a nossa casa. Se eu disser que estou bem com Deus, mas não estou bem com a família, eu não estou bem com Deus. Para eu estar bem com Deus, eu tenho que estar bem com a família. Se eu não estiver de acordo com a minha família, obedecendo o comando de Deus, como guardião da minha família, como é que eu estou bem com Deus? Eu queria que o irmão me ajudasse aí num texto que agora veio na mente, que diz: o que não cuida dos seus, parece que é em Timóteo, é pior do que os incrédulos, e já negou a fé. Os que estão, sem essa preocupação com a sua família, já negou a fé, é como se fosse um incrédulo. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, olha o que é que diz o texto. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, nem com a sua família, negou a fé e é pior. Olha, irmão, vamos para os começos lá do Gênesis. Os irmãos conhecem a história de Noé, né? Noé passou mais de 100 anos pregando para aquele povo da época, e ninguém deu crédito à pregação de Noé. 100 anos pregando que ia chover sobre a terra, e ninguém deu ouvido. Mas Noé fez aquilo que Deus o ordenou. Ninguém lá fora deu ouvido, mas Noé salvou a sua família. A sua família entrou na arca e foi salva. E nesta noite, como profeta de Deus, debaixo do sangue de Jesus, que nós somos, Deus me despertou para despertar alguém. Não adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa casa, e perder a nossa família. Vamos observar e vamos despertar. Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Glória. Isaac, ele acompanhou seu pai Abraão, que era um adorador de Deus, um homem de uma fé inabalável. E quando ele casou com Rebeca, Rebeca também era estéril, não podia ter filho, mas ele aprendeu com seu pai, de buscar a Deus, de orar, para que Deus viesse em seu socorro, e pudesse também fazer o que fez com a sua mãe, Sara. Por que ele fez isso? Pelo comportamento do seu pai. Passou para o seu filho essa dependência, essa ligação, essa confiança. Qual é o comportamento que você tem passado para a sua família? É um comportamento de dependência, de confiança, de convicção,
glória. Se na hora as coisas não estão dando tudo certo, está havendo algum desafio, algum bloqueio, glória, mas vamos passar para a nossa família a confiança, a ligação, que Deus, Ele pode até aparentemente, para nós, está tardando, glória, mas Ele sempre chega. Quando Ele chega, as coisas mudam, e o nome dEle é glorificado. Quem está entendendo e pode glorificar o nome do Senhor? Eu já contei aqui, mas agora a palavra me faz impulsionar a contar novamente. Eu estava pastor no sertão, na cidade de Santa Helena, Alto Sertão. Pedi uma caixa de som emprestado e deu um problema na caixa. Na hora de eu entregar, deu um problema. E a pessoa que eu pedi a caixa era muito abusada, muito criterioso. E agora? Quando eu fui testar a caixa, falhou, não quis acender. E agora? O que fazer? E eu, naquele aperreio, e o meu menino, o Anderson, pequeno, vendo naquele aperreio, eu ia entregar a caixa, ele bateu em mim e disse: Painho, o senhor não ora para Jesus curar? E eu tenho visto que Jesus cura. O senhor não ora para Jesus batizar? E eu tenho visto que Jesus batiza. Por que o senhor não ora pela caixa? Para Jesus curar a caixa? Glória! Olha o exemplo, a observação, glória, que queira ou que não queira, você não está vendo, mas os teus filhos estão te observando, estão te vendo, estão te acompanhando, glória. Qual é a tua atitude durante o dia, o teu comportamento diante das situações? Os teus filhos estão te acompanhando, estão vendo. Quem entende que isso é verdade? Quando ele disse isso, eu disse: se você está com essa fé, começa a orar, eu vou lhe acompanhar na oração. Aí ele, com aquela voz de criança, ele começou a conversar com Deus: meu Deus, eu tenho visto meu pai orar e tu curar, eu tenho visto meu pai orar e tu batizar com o Espírito Santo. Meu Deus, chega aqui e cura essa caixa. Ele não tem, na linguagem dele, ele não tem dinheiro de pagar essa caixa. Ele foi dizendo, contando uma história a Deus. Quando ele começou a dizer, meus irmãos, eu tinha certeza que Deus tinha feito alguma coisa, que as suas palavras soavam com sinceridade, com confiança. Quando ele terminou de orar, que eu liguei a caixa, deu como se fosse um estrondo, e a caixa começou a funcionar novamente. Nós temos que passar para os nossos filhos essa dependência, esse comportamento de confiança, independente do que nós estamos atravessando. Porque, meus irmãos, a vida cristã não é fácil. Jesus não disse que a gente só teria momentos de bonança, momentos de alegria, mas ele disse: no mundo tereis aflições. E a gente nunca sabe por onde a aflição vai chegar. Às vezes está tudo bem, de repente surge algo que não estava na nossa programação. Às vezes é uma enfermidade, um problema com o filho, algo que veio ao teu encontro. Glória! Mas o verdadeiro cristão, independente de que está vindo alguma coisa ou não ao nosso encontro, nós sabemos aonde está a fonte, o caminho que vai nos levar à vitória. Quem está comigo e pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Vamos ver outra coisa, meus irmãos. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Primeiramente, a palavra está nos advertindo a sermos cuidadosos, zelosos
e temos um bom comportamento diante da nossa família, diante dos nossos filhos. Ser exemplo para que eles vejam e o nome do Senhor seja glorificado através do teu comportamento. Vamos ver outra coisa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos, nós estamos sendo acompanhados pelos céus. É muito fácil a gente dar uma justificativa a um pastor, a um irmão, a alguém igual a gente, homem, mas se justificar a Deus, meu amigo, é um negócio que Deus, todas as coisas estão nuas, estão patentes diante dos seus olhos. Como é que está o teu comportamento com relação ao reino de Deus? Glória. O que você está fazendo pelo reino, pela obra do Senhor? Glória. Porque nós estamos sendo acompanhados por Ele, pelos céus, por Deus. E aqui na terra, Deus usa os seus anjos, mas com outra finalidade. Os anjos têm suas finalidades, seu objetivo, mas com relação à pregação do Evangelho, Deus não confiou a anjos. Deus confiou à igreja. Deus confiou aos homens. Glória. E diariamente, irmãos, eu não sei quantas pessoas morrem diariamente. E às vezes precisando de ouvir uma palavra. Eu vi um testemunho em Belo Horizonte, numa convenção, e quem contou esse testemunho foi um pastor. Ele disse que estava com a hora marcada para um horário convencional. Estava passando por uma comunidade no Rio de Janeiro e uma mulher ficou na frente do carro assim, ó. Quando ele veio com o carro, a mulher ficou na frente assim, ele parou o carro, quando desceu os vidros, ele disse: o senhor é pastor? Ele disse: sou. Eu quero que o senhor me dê uma palavra. Eu estou precisando da palavra. Ele olhou para o relógio e a reunião, o seu relógio dizia que a reunião ele já estava atrasado. Ele disse: olha, minha senhora, na volta eu lhe dou essa palavra, porque eu tenho uma reunião marcada agora e eu preciso chegar nessa reunião. E ela disse: mas eu quero agora. Mas ele não, mas eu preciso chegar. Na volta, aguarde. E ele saiu para aquela reunião com os convencionais, mas aquela expressão ficou dentro dele: eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra. Ele estava na reunião, mas a expressão dentro dele, ele não conseguiu ficar muito tempo ali. Pediu permissão para deixar aquele lugar e foi em busca daquela senhora que estava querendo uma palavra. Mas quando ele chegou no local, muita gente ali na frente daquela casa, ela tinha se suicidado. Ele chegou atrasado. Glória. Nesta noite, Deus está falando com a igreja do Senhor aqui. Glória. Qual é a nossa preocupação? Será que nós estamos priorizando o reino de Deus? Ou por qualquer coisa nós deixamos de levar uma palavra? Nós deixamos de fazer o que Deus nos confiou a ser feito? Tem pessoas que estão precisando só de uma palavra. Glória. Para a sua mente se abrir e ele chegar ao pleno conhecimento da salvação. Quem acredita que isso é verdade?
Eu lembro-me lá nessa cidade mesmo, de Santa Helena. Uma jovem, muito jovem, tinha um problema de diabetes. E ela estava muito doente, em casa, família tradicional da igreja romana. Mas o Espírito de Deus me incomodou para ir lá. E para entrar lá, que na época era muito difícil, mas Deus me incomodou, a família me permitiu eu entrar, ela acamada, mas eu cheguei perto dela, segurei a mão dela, disse: minha filha, nesta hora, só quem pode lhe ajudar é aquele que desceu de lá e veio aqui para a terra, morreu num calvário para nos dar salvação. Você quer aceitar esse ser que fez isso? Você quer? Aperte minha mão. Quase que ela não soltava mais minha mão. Glória. Eu fiz uma oração pelaquela jovem, irmão, glória, e saí de lá sabendo que alguma coisa Deus tinha realizado. Poucas semanas ela partiu, ela morreu. Eu vou pregar na cidade de Santa Helena. Quando eu fui pregar, a primeira pessoa que me veio ao encontro foi a mãe daquela jovem, hoje crente e salva. Ela disse: pastor, eu queria saber. Aí eu contei para ela, ela me deu um abraço, irmão. Disse: naquela época eu não conhecia Deus, e o Senhor, por uma obra sobrenatural de Deus, entrou na minha casa, foi ao encontro onde estava minha filha, e falou do plano da salvação. E Deus abriu a mente daquela jovem. Oh glória. Diga assim para alguém que está perto de você: desperte, ainda dá tempo. Tem pessoas partindo sem saber, sem discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Você já falou de Jesus para seu vizinho, para seu amigo de trabalho, para o seu companheiro ou companheira que estuda com você? Glória. Esta palavra tem peso. Quando ela é pronunciada na autoridade do nome do Senhor, ela tem peso. Diz a palavra: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E diz mais: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O objetivo do diabo é matar, é roubar, é destruir, mas o objetivo do Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Quem está comigo e pode glorificar o nome do Senhor? Fala de Jesus para teu amigo, fala de Jesus para teu vizinho, fala de Jesus para o teu parente. Porque você é um instrumento que Deus te trouxe, glória, para estes fins, com esse objetivo. Está na palavra de Deus: ide por todo o mundo, pregai evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa ordem não é só dos pastores, não é só dos missionários. Esta ordem é para a igreja. Tem muita gente partindo igreja, tem muitos jovens partindo na flor da idade, adolescentes, envolvidos com coisas terríveis, mas estão presos espiritualmente. Mas vocês, jovens, que estão soltos, pode ajudar quem está preso. Oh glória, nós temos uma autoridade e não estamos sabendo usar essa autoridade que nós temos. Glória. Primeiro, o Espírito de Deus está em nós. Quem tem essa certeza? O Espírito de Deus está em nós. Segundo, nós temos a palavra de Deus. Quando nós usamos esta palavra na autoridade do nome do Senhor, esta palavra tem um efeito extraordinário. Quem está comigo e pode glorificar o nome do Senhor?
estava pastor em São José das Espinharas. Chegou uma comunicação e tinha uma jovem numa cidade chamada Empoeira, é uma cidade do Rio Grande do Norte, mas fica muito próximo da Paraíba, que estava numa sala rodopiando sem parar. E alguém chegou à comunicação e eu disse, mas não tem pastor aí? O pastor está aqui, desde madrugada, e essa jovem não para. E alguém falou no senhor, o senhor pode vir aqui? Eu disse, olha, eu vou falar com uma pessoa que tem um transporte, se ele se dispor a gente vai. E na época tinha um militar lá, eu não sei, esse curso está sendo ao vivo, né? Eu acho que esse militar está ouvindo, depois ele vai ouvir esse culto. Esse militar estava lá, e eu disse, ô fulano, tu tem coragem de enfrentar o diabo comigo? Ele se assombrou, disse, o que, pastor? Tu tem coragem de enfrentar o diabo comigo? Ele disse, pastor, se o senhor for, eu vou. Disse, traz a tua moto aí para a gente ir, a gente vai enfrentar o diabo. Glória! E eu me preparei e a gente foi, irmão, numa cidade pequena. Quando eu cheguei com aquele soldado numa moto, a casa cheia de gente, e aquela jovem se vindo de espetáculo, rodando sem parar, o pastor cantando com o hino da harpa, pelo sangue. Mas, irmão, nunca vi uma coisa tão terrível. Uma jovem com 21 anos, jovem, mas rodando sem parar, e era uma legião de demônio que estava naquela jovem. O pastor expulsava, mas chegava sempre mais. Expulsava e chegava sempre mais. Quando eu cheguei ali, que eu vi aquilo, o coração gelou. Mas o Espírito de Deus disse assim, me busca num lugar secreto. Não mandou chegar e botar a mão na cabeça dela e expulsar. Mandou eu buscar a ele num lugar secreto. Quero dar um conselho aos crentes e às pessoas que estão ouvindo esta palavra. Sem orientação de Deus, não vá, porque não é o homem, é Deus. Glória! Se Deus não fizer, não lhe usar, não há sucesso. Você pode sofrer uma decepção, mas quando Deus está no negócio, o nome dele é glorificado. Quem está entendendo? E eu mandei o pastor continuar cantando. E disse, quem é o dono da casa? Aí me levaram lá atrás, o dono é ele. Tem um lugar secreto aqui, que eu podia ficar com esse companheiro, que esse soldado que estava comigo era um homão. Eu queria ficar com esse companheiro aqui em algum momento. Ele disse, tem a minha serraria lá atrás, é lá mesmo, me dê a chave. Glória! Aí eu entrei naquela serraria com aquele soldado e disse, você tem coragem de ficar aqui comigo até uma segunda ordem? Tem, pastor, a gente vai botar a cara no chão aqui, eu e você. E a gente só sai daqui com ordem. Você tem coragem? Sim. Eu fechei a porta, botei a cara no chão e comecei a contar a quem me deu uma ordem que eu buscasse a ele num quarto secreto. Eu disse, Senhor, nós viemos lá da cidade de São José dos Espinharas para cá. Essa jovem está aqui faz uns dias, dessa forma. O teu servo está aqui de madrugada. E ela continua do mesmo jeito. Senhor, nos ajuda. É para o teu nome ser glorificado. Eu contando aquilo a Deus com muita sinceridade e o soldado me ouvindo. Irmão, isso é para quem acredita e quem crê nas coisas de Deus. Com um certo tempo que nós estávamos conversando com Deus, glória, eu senti como desceu um raio ali entre eu e o soldado. Ele era um homão, ele começou a se tremer, como se estivesse recebendo uma descarga diferente. Aquele homão se tremendo, aí aquela voz disse assim, te levanta, que tudo está resolvido. Ô glória, irmão, eu já sou maneiro. Eu dei um salto assim, vamos lá, menino. Aquela autoridade, porque quando Deus chega, Deus dá uma autoridade diferente, não é? Cheguei lá na sala, a jovem ainda estava rodando do mesmo jeito. Só que Deus não mente. Diga assim para alguém que está perto de você, Deus não mente.
Se Deus falou da forma que Ele falou, vai acontecer. Você que está escutando esse culto aí, hein? Deus entra aí nessa sala, está desmanchando, está desfazendo toda a confusão, toda a contenda, toda a contrariedade. Quando Ele manda, alguma coisa sobrenatural acontece. Se você acredita nisso, levanta as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor. Cheguei lá na sala, ela continuava do mesmo jeito. Eu peguei no braço dela assim. Eu disse: como é teu nome? Ela disse: é Rita. Demônio não tem nome, né? Quando ela disse que era Rita, o inimigo não estava mais nela. Eu disse: para, Rita. Quem estava te perturbando já não está mais. Fazia tempo que ela não comia. Eu disse: tu está com fome, Rita? Ela balançou a cabeça: tem fruta aí, irmão? Manda comprar. Se não tiver, manda comprar. Irmão, Rita comeu com uma disposição tão grande. Glória, tranquila, calma. E quando Deus chega, toda confusão, toda contenda, toda inquietação toma outro itinerário. Eu quero ministrar para alguém nesta noite. Deus está chegando neste negócio. Deus está chegando nessa situação. Deus está chegando na vida desta filha. Deus está chegando na vida desse filho. Deus está entrando nos UTIs, nas salas de cirurgia. Quando Ele chega, até a morte recua, até a morte toma outro itinerário. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Glória! Se você acredita, levanta as tuas mãos. Adore a Deus. Preguei evangelho. O pai dela se converteu, a mãe. E a gente foi para casa. No outro dia eu chamei o soldado de novo. Soldado, vamos lá na casa de Rita para ver se ela está no mesmo lugar. Quando a gente chegou lá, meus irmãos, Rita estava lavando o prato, cantando hino, glória. O que estava perturbando ela estava distante, porque quando Deus chega, os demônios tomam outro itinerário. Oh glória, quem está comigo e pode glorificar o nome do Senhor. Nós temos que estar bem com a nossa família. Nós temos que estar bem com a obra, sendo responsável naquilo que Deus nos confiou. E agora vai apertar mais um pouquinho. Glória. Queria que o irmão lesse aí. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Os irmãos ouviram? Nós temos que estar bem também com os nossos irmãos. Porque às vezes, irmãos, por falta dessa irmandade, por falta dessa união, a ação do Espírito às vezes é bloqueada. Quem está entendendo? Por causa de, às vezes até alguém que está perto da pessoa, mas não está bem com a pessoa.
Está perto, mas não está bem, não pode encarar, não fala mais como antes. Lá dentro tem alguma coisa que só Deus sabe. Glória. E às vezes na ação do Espírito há um bloqueio. Deus não está encontrando acesso. Deus não está encontrando lugar. Mas ainda dá tempo para uma reconciliação. Ainda dá tempo para uma liberação de perdão. Glória. Se você quer a bênção do Senhor, libera o perdão. Mas não é uma liberação só de lábios. Tem que partir lá de dentro. Tem que partir do coração. Glória. Porque tem tanta gente que está com pressão alta, está com enfermidade no corpo, por causa de ressentimento lá dentro, de falta de perdão. Glória. E vai criando uma raiz de amargura e vem até a enfermidade. Mas nesta noite há uma palavra de Deus direcionada para alguém. Você quer vitória, independente de quem te agrediu, de quem te feriu. Libera o perdão, perde perdão, abre o coração, glória, e as coisas vão mudar para você. O nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está entendendo e pode glorificar o nome do Senhor. Já contei, mas a palavra nos manda contar novamente. Ciclo de oração, irmã Antônia Vieira, que era a diretora na época, e sempre ela orava pelas irmãs que não era batizada. Mas quando ela estava orando as irmãs para Jesus batizar, Deus mostrou que uma irmã estava tão animada, dando glória, mas de repente Deus abriu os olhos espirituais da irmã Vieira e ela viu um garrancho na frente da irmã. A irmã, glória, glória. Ela ficava tão emocionada, aquele garrancho chegava, aí a irmã desanimava. Terminou a oração, a irmã Vieira chamou a irmã à parte. A irmã estava tão alegre, dando glória, mas Deus abriu os meus olhos e Deus me mostrou um garrancho na sua frente. A irmã estava alegre, quando aquele garrancho chegava, a irmã desanimava. E Deus disse a mim que a senhora sabia o que era. Olha, ela começou a analisar, porque a gente sabe, irmão. O que está bloqueando, a gente sabe. Glória. Aí quando ela começou a analisar, era a vizinha, ó. Ela estava de mal da vizinha. Aconteceu algo entre elas e ela ficou sem falar com a vizinha. Isso era um impedimento. Isso era um bloqueio. Glória. Mas aquela palavra trouxe naquela mulher uma disposição. Ela estava pedindo a Deus para se encontrar com aquela vizinha. Quando ela está chegando da igreja, na frente da casa, está lá a vizinha varrendo o terreiro. Ela disse, é hoje. Glória. Se aproximou dela e disse, fulana, quando ela olhou para ela, olha a cara. Mas diga assim, o perdão derruba qualquer barreira. Glória. Ela se aproximou mais um pouco e disse, fulana, hoje eu vim aqui para lhe fazer um pedido de perdão. Naqueles dias, e a gente disse algumas coisas com você, foi algo impensado, eu estava meio descontrolada, mas eu sou cristã, me perdoe, eu não posso mais ficar assim, sem poder conversar com você. Aquele aspecto diferente que estava naquela mulher foi mudando, foi desaparecendo, e de repente as duas se abraçaram, o mal foi desfeito, glória, o bloqueio saiu, e naquela mesma semana Jesus batizou aquela irmã com o Espírito Santo. Glória. Que esta palavra ajude alguém. Está havendo alguma dificuldade? Examine o homem a si, porque tem pessoas que têm uma habilidade de examinar os outros. Examinar os outros. Mas a palavra diz, examine o homem a si mesmo. Observe como você está. Examine a você mesmo. E Deus vai te ajudar.
a palavra vai surtir efeito, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está comigo e pode glorificar o nome do Senhor? Que Deus abençoe a igreja, irmãos. Quinta-feira é o ciclo de oração durante o